É motivo de alegria. Para mim é um grande alto privilégio estar aqui com vocês participando desta festividade. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Em segundo lugar, eu agradeço ao pastor Valmir, muito obrigado pelo convite. A esta juventude maravilhosa, os conselheiros do PEG, toda esta juventude maravilhosa, fica aqui os meus agradecimentos, o meu abraço. Estou muito feliz pelo convite. Eu não me lembro quanto tempo faz, mas me lembro que já estive aqui na capital paraibana. Me lembro que nós fizemos um culto maravilhoso, parece que num ginásio aqui. Quem se lembra? Levanta a sua mão. E depois, talvez de 20 anos, mais ou menos por aí, o Senhor me traz de volta nesta festividade maravilhosa. Então eu glorifico a Deus pela vida de vocês, glorifico a Deus por esta juventude, glorifico a Deus pelo povo paraibano. Recebam o meu abraço, mas muito melhor do que o meu abraço é o abraço de Jesus. Você pode glorificar, glorifique ao Senhor. Aleluia. É evidente que a partir deste momento nós estaremos tratando da palavra de Deus. Tudo foi muito maravilhoso até agora. Eu estava aqui acompanhando os louvores, que coisa linda, os louvores, a adoração. Aliás, Jesus falou que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aqui tem verdadeiros adoradores. Deus não está tendo nenhuma dificuldade de encontrar verdadeiros adoradores. Aqui tem facilidade de encontrar verdadeiros adoradores. Quem é adorador verdadeiro, levanta a mão e glorifica. Levanta a mão. Vamos fazer um minuto de oração. Eu já quero ler um texto sagrado da palavra de Deus com vocês. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, querido Deus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, que a palavra do Senhor venha tocar em nossas vidas, em nossos corações, que nós sejamos edificados pela sua palavra, que sejamos, meu Deus, alimentados pela sua palavra. Guarda-nos debaixo da tua graça, a graça que fortalece, a graça que edifica, a graça que justifica, a graça que capacita, a graça que nos regenera. Que todos nós estejamos debaixo da tua graça, que sejamos edificados, alimentados pela sua bendita palavra. Guarda-nos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, diga amém. Aleluia. Deus está em pé no seu trono neste momento, olhando para o estado da Paraíba, mais precisamente para este lugar, porque aqui Ele está encontrando adoração verdadeira. Eu quero pedir a vocês para abrir a Bíblia Sagrada em Mateus, Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 26,
versículo 36 a seguir. Eu quero ler este texto sagrado da palavra de Deus. Eu sei que o tema deste evento, qual é o tema? Fala mais alto, qual é o tema? Atraídos pela cruz. Atraídos pela cruz. Primeiro nós vamos ler Mateus 26, 36. Depois a gente lê o versículo que está inserido no tema desta conferência. A partir do versículo 36, de 26 de Mateus, a palavra vai descrever Jesus a caminho da cruz no Getsemane. A caminho da cruz, Jesus para em um local chamado Getsemane. E nós vamos analisar alguns sentimentos que Jesus teve neste lugar chamado Getsemane. A mensagem que eu quero trazer para vocês é mais uma palestra do que uma mensagem. Eu vou trazer esta palavra mais no sentido de uma palestra reflexiva do que uma mensagem. É uma palavra que, vamos dizer assim, de reflexão. É uma palavra para a gente chorar. Se o Senhor nesta tarde tocar na fonte das suas lágrimas, não feche a torneira. Abre a torneira e chora na presença do Senhor. Atraídos pela cruz. O que representa a cruz para mim e para você? O que representou a cruz para Jesus? E o que representa para mim e para você? Então este texto que vamos ler de primeira mão fala dos sentimentos de Jesus no Getsemane a caminho da cruz. Quem está me ouvindo bem aí atrás? Isso. Mateus 26, 36. Jesus no Getsemane. Eu vou fazer questão de ler do 36 ao 46 para você acompanhar o raciocínio da mensagem. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu desejas. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem numa hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade.
E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamo-nos. Eis que é chegado o que me trai. Agora abra no versículo do tema. Qual é o versículo do tema desta conferência? Qual é o versículo do tema desta conferência? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. E o que aqui está escrito? Eu vou deixar vocês lerem em voz alta. Eu vou contar de 1 até 3 e vocês vão ler em voz alta. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 1, 2, 3, já. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o que? É o poder de Deus. Coloque a mão na altura do seu coração, curve a cabeça e ore dizendo assim: Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala neste momento através da sua palavra. Estou pronto para ouvir, vivenciar e praticar a sua palavra. Amém. Os que têm lugar, claro, tome o seu assento, desocupem as mãos. E eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Mais uma vez, vamos lá. Só porque é para Jesus, eu disse: desocupem as suas mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Meus amados e queridos, como eu disse para vocês e repito, a minha pregação nesta tarde será mais uma palestra que eu quero ter com vocês. Eu preparei algo que Deus colocou no meu coração para vos entregar nesta conferência. Assim que foi me passado o tema Atraídos pela Cruz, eu comecei a orar ao Senhor para que o Senhor me direcionasse numa palavra para tratar com vocês nessa tarde. E o Senhor então me deu esta palavra e eu preparei-a com muito carinho para entregar a vocês. Talvez o que eu vá falar a partir de agora não é nenhuma novidade, e eu acredito que não será nenhuma novidade para vocês. Mas se não é nenhuma novidade,
Eu quero apenas lembrar, pois a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo quanto Jesus nos disse. Jesus estava no entardecer do seu ministério público. Jesus, durante o seu ministério público, ele treinou os discípulos, discipulando-os. Ele fez sinais, prodígios, maravilhas, difundiu a sua palavra, mas ele estava caminhando para Jerusalém, onde ele seria crucificado. Durante a trajetória de Jesus a caminho da cruz, ele orientou os discípulos, treinou os discípulos, para que quando chegasse a hora, eles pudessem lembrar de tudo aquilo que haviam aprendido e continuar com o trabalho do reino de Deus. Quando Jesus entrou neste lugar chamado Getsêmani, Jesus estava a caminho da cruz, e dentro de aproximadamente uma semana ele seria crucificado. Antes, portanto, dele encarar esta morte cruel, antes dele chegar à cruz, ele para neste lugar chamado Getsêmani. Getsêmani, meus amados irmãos, era um pequeno jardim nas proximidades de Jerusalém, onde Jesus inúmeras vezes ele se retraía para fugir um pouco das multidões que não o abandonavam. Ali na solidão da noite, Jesus buscava intimidade com o Pai, em preciosos momentos de comunhão, de afinidade com o Pai e de meditação. Nesse recanto solitário, Jesus recebia energias espirituais para enfrentar as terríveis lutas que ele sofria e enfrentava durante o seu ministério terreno. Getsêmani significava literalmente lagar de azeite, onde eles moíam as uvas para extrair o seu suco. Depois de Jesus comer a Páscoa e instituir a Santa Ceia, segundo o seu costume em tempo de crise, ele saiu para o lugar onde ele podia derramar a sua alma em súplicas diante de Deus Pai. Nessa ocasião, Jesus retirou-se com o alvo de se preparar para os sofrimentos que ele teria de passar na cruz. O Getsêmani lhe servia de aposento de oração e de meditação, quando ele ficava a sós com o Pai Celestial. Jesus sabia que estava chegando a hora. Jesus sabia que o momento estava se aproximando. Ele sabia que dentro de aproximadamente 8 dias ele estaria enfrentando a cruz. A morte de Jesus na cruz não lhe foi imprevista. Ela foi anunciada lá no Éden. Ela foi proclamada pelos profetas e ela foi prefigurada no Antigo Testamento. Sabendo, portanto, Jesus que a hora estava chegando, que o momento estava
estava se aproximando, em que ele teria de enfrentar a cruz, ele então vai para o Getsemane, e ali, em comunhão com o Pai, ele tem momentos especiais. Naquele jardim chamado Getsemane, quando Jesus se concentra com o Pai, é como se passasse na frente dele uma imagem de um filme, de tudo aquilo que haveria dele passar e sofrer na cruz do Calvário. Jesus via as afrontas, Jesus via tudo aquilo que ele passaria nas ruas de Jerusalém, carregando a cruz até chegar no lugar da execução. Então, neste lugar chamado Getsemane, Jesus ele tem alguns sentimentos. E quais são os sentimentos de Jesus nesse lugar chamado Getsemane? Quais foram os sentimentos que Jesus teve neste lugar chamado Getsemane? Nós vamos tratar desse assunto que é muito importante. Jesus, veja bem, Jesus estava a caminho da cruz. Ele estava a caminho da cruz. Diga mais alto. Ele estava a caminho da cruz. Quais foram os sentimentos que ele teve no Getsemane a caminho da cruz? Você leu comigo. Primeiro sentimento de Jesus, sentimento de profunda tristeza. Diga comigo, sentimento. De quê? De profunda tristeza. A Bíblia Sagrada está dizendo: e começou a entristecer-se muito. No versículo 38, a palavra diz que o Senhor Jesus afirma: a minha alma está profundamente triste até a morte. Veja bem, não apenas triste, mas ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Por quê? A alma de Jesus foi tomada de uma tristeza tão profunda, a ponto dele já sentir, antes de chegar na cruz, a dor da morte. Meus amados, ele não podia ter contato com a culpa do pecado da humanidade sem a sua alma se entristecer, a sua pura alma se entristecer mortalmente. Ele sente uma profunda tristeza, não pelos seus pecados, porque ele não tem pecado, mas pelos pecados da humanidade. E a tristeza era tão grande que ele chegou a dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. A essência desta tristeza profunda de Cristo estava relacionada ao seu horror pelo pecado da humanidade, que cairia sobre os seus ombros 8 dias depois, na cruz do Calvário. Jesus se sentia então triste, profundamente triste. Ele sentia naquele momento a realidade da maldição da cruz. Ele seria maldito pela justíssima lei de Deus. Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 3 e no versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Então, quando
Jesus percebe os pecados de toda a humanidade que cairia sobre ele na cruz, ele sentiu então esta profunda tristeza pelos pecados da humanidade, tristeza que fazia ele sentir já o peso da morte. Meus irmãos, quantas pessoas pecam e continuam reincidindo nos mesmos pecados, sem sequer sentir tristeza pelos seus pecados. Quantos crentes estão pecando contra Deus e nem sequer sentem tristeza pelo seu pecado? Quantas pessoas dominadas pelo pecado, sem sentir tristeza pelo seu próprio pecado? E não pode receber o perdão de Deus, porque o pecado, para receber o perdão de Deus, precisa ser primeiro reconhecido, segundo confessado e terceiro abandonado. Aí você recebe o perdão divino dos seus pecados. Jesus então, ele teve a caminho da cruz, no Getsemane, o sentimento de uma profunda tristeza. Segundo o sentimento de Cristo no Getsemane, a caminho da cruz, sentimento de solidão. Diga comigo, sentimento. De quê? Solidão. De solidão. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele sentiu-se profundamente só. Você já se sentiu sozinho em algum momento da sua vida? Já se sentiu solitário, solitária em algum momento da sua vida? Uma das piores coisas que o ser humano enfrenta, uma delas é a solidão. Quando você tem necessidade de uma companhia e não tem, quando ninguém te vê, quando ninguém olha para você, quando você está no sofrimento e não tem um sorriso de ninguém, não tem um abraço de ninguém, não tem um aperto de mão de ninguém, não tem um sorriso de ninguém, e você se sente solitário, solitária, sozinho, sozinho. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Pois é, Jesus sentiu sozinho naquele lugar, naquele momento, a caminho da cruz. No versículo 36, você leu comigo, a palavra está dizendo que ele levou consigo alguns discípulos, e dentre eles, o Pedro, um dos mais intrépidos deles. Por que Jesus levou consigo alguns dos seus discípulos, inclusive o Pedro? Porque Jesus precisava naquele momento de apoio. Era um dos momentos mais importantes do ministério terreno de Jesus. E naquele momento mais importante do seu ministério terreno, ele precisava de apoio. Ele precisava de companheirismo. E ele buscou esse apoio em alguns dos discípulos que ele levou consigo, inclusive do próprio Pedro. No versículo 38 ele disse assim: ficai aqui comigo. Veja a expressão de Jesus aos discípulos: ficai aqui comigo. Aqui Jesus reiterou a sua carência de companhia. Ele disse: ficai aqui comigo, como se estivesse dizendo: eu estou num momento delicado do meu ministério aqui. Daqui a pouco eu vou encarar a cruz. Daqui a pouco eu serei crucificado. Ficai comigo.
comigo aqui. Mas no versículo de número 40, Jesus manifesta a sua decepção. Quando ele chega e diz: ei, nenhuma hora vocês podem ficar comigo. Nenhuma hora vocês podem ficar comigo. Nenhuma hora. Nesse momento em que eu estou precisando, nesse momento em que eu estou solicitando a companhia de vocês, nenhuma hora podeis velar comigo. Os discípulos dormiam. E há quem diz que eles dormiam de tristeza, porque na verdade os discípulos sabiam, porque Jesus havia dito durante todo o tempo do seu ministério, que chegando em Jerusalém, ele seria crucificado. Então os discípulos dormiam também de tristeza. Jesus, ele sentia-se só. Ele, que sempre andou cercado de multidões, multidões que não o abandonavam. Jesus, que muitas vezes usou barquinhos para fugir um pouco das multidões, a fim de ensiná-las. Agora, a caminho da cruz, no entardecer do seu ministério público, Jesus curte a mais profunda solidão. O homem das multidões torna-se o homem solitário. Ao falar dessa solidão de Cristo e sua necessidade de apoio e companhia, Lucas mencionou um anjo que desceu do céu para assisti-lo. Na verdade, meus irmãos, para executar o plano de redenção elaborado por Deus, ele teria de humanizar-se, sentindo todas as nossas dores, nossos problemas e nossas solidões. Então ali Jesus sentia-se solidário, naquele momento crucial do seu ministério terreno. Mas o terceiro sentimento que Jesus teve no Getsemane, a caminho da cruz, foi o sentimento de limitações. Jesus estava limitado às fragilidades humanas. Veja bem, por quê, pastor? Porque ele era Deus homem. Ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. No versículo 41, ele disse: vigiai e orai, para não entrar em tentação. Depois ele disse: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muito embora Jesus estava admoestando os seus discípulos, ao expressar a carne é fraca, estava ele também referindo a sua própria carne, a qual estava sendo posta em prova naquele momento. Ele conhece e entende as nossas fraquezas. Ele conhece e entende as nossas fragilidades. E por isso ele se apresenta diante de Deus como nosso advogado. Ele pode se apresentar diante de Deus em defesa nossa como nosso advogado, porque ele passou pelo que nós passamos, passou muito mais pelo que nós passamos. Ele enfrentou muito mais do que nós enfrentamos nesta terra. Quantas vezes ele se apresenta diante de Deus para nos defender, porque ele entende as nossas fraquezas, ele compreende as nossas fragilidades.
Então ele chega para o pai muitas vezes como nosso advogado e diz: Pai, eu sei que não é fácil para eles. Pai, eu sei que não é fácil para aquela juventude vencer o mundo, a carne e o diabo. Pai, eu sei e entendo as fragilidades deles, porque eu humanizei, estive lá e enfrentei tudo que eles enfrentam. Ele age como nosso advogado, pois ele sabe das nossas causas, entende as nossas fraquezas e compreende as nossas fragilidades. O quarto sentimento que Jesus teve no Getsemane, a caminho da cruz, foi o sentimento de agonia. Diga comigo: sentimento de quê? Agonia. De agonia. Você sabe o que é de fato um sentimento de agonia? Em Lucas capítulo 22, versículo 44, Lucas escreveu dizendo: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor, ele suava e o seu suor tornou-se em gotas de sangue que caíam até o chão. Você sabe o que é necessário para uma pessoa chegar ao ponto de suar sangue? A agonia era tão intensa, a dor era tão intensa, a caminho da cruz, que ele suava no Getsemane e o seu suor tornou-se em sangue. Temos aqui, meus irmãos, um fenômeno denominado pela ciência médica de diabetes. O que é isso? É um fenômeno raríssimo, causado por uma profunda dor, e ocorre quando os fatores emocionais provocam o rompimento das veias capilares. E nesse sofrimento intenso, nessa agonia intensa, a pessoa pode suar sangue. Jesus estava a caminho da cruz, ali no Getsemane, nesta profunda agonia, nessa intensa agonia, a ponto de essa intensa dor e agonia provocarem o rompimento de veias capilares, e fez com que ele suasse sangue. Assim como as uvas eram moídas no lagar Getsemane para a extração de seu suco, Jesus estava sendo moído em sua alma, a ponto de dele serem extraídas grandes gotas de sangue. Observa, medite, a agonia intensa, o sofrimento intenso de Jesus ali no Getsemane, a caminho da cruz. E o quinto sentimento que Jesus teve ali foi o sentimento de entrega. Diga comigo: sentimento de quê? De entrega. No versículo 42, ele, na sua oração intensa, ele diz assim: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele se entrega à vontade do Senhor Deus. Ele entregou-se à vontade do Pai. Seja feita a sua vontade, se é que este cálice não pode passar sem que eu beba.
O cálice, meus irmãos, representava tudo aquilo que ele haveria de passar na cruz. No versículo 45, ele disse: eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue. Naquele momento estava chegando Judas Iscariotes com a sua comitiva. E Judas havia dito para os principais dos sacerdotes: eu vou chegar, sei onde ele está, e aquele a quem eu beijar. E ele sabia que estava chegando. Ele disse: está chegando o que me trai. Foi nesse exato momento que Judas Iscariotes chega, cumpre o seu papel de traidor, mas somente pode concretizar seu plano mediante a entrega total de Jesus. Ele chega e dá um beijo no rosto de Jesus, dizendo para os principais dos sacerdotes: ele pega, ele leva para a cruz. E quando Jesus recebe o beijo de Judas, Jesus ainda usa de carinho para com ele, dizendo: amigo, com um beijo tu trai o Filho do Homem. Quando muitas vezes nós queremos o mal daqueles que nos traem, quando muitas vezes nós queremos a derrota daqueles que nos traem, quando muitas vezes nós queremos o fracasso daqueles que nos traem, Jesus trata Judas, seu traidor, com o maior carinho e diz: amigo. O que Jesus estava dizendo com isso? Você está me traindo, mas você continua sendo meu amigo. Amigo, com um beijo tu trai. Jesus não disse demônio, traidor. Jesus disse: amigo. Lembra que você andou comigo durante todo esse tempo. Lembra que eu te orientei, que eu te discipulei, que eu te ensinei durante esses 3 anos. Lembra das maravilhas que tu vistes durante esses 3 anos. Lembra de tudo que eu vos disse nesses 3 anos. Lembra, amigo. E agora, com um beijo, você trai o Filho do Homem. Naquele momento é como se Jesus dissesse: não seria necessário você me trair, pois eu vou me entregar por livre e espontânea vontade. Em João, no capítulo 10 e no versículo 15, a palavra diz: ele mesmo disse: assim como o Pai me conhece, eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida pelas ovelhas, ele se entregou. Amigo, saiba que não seria necessário você me entregar, porque eu me entrego por livre e espontânea vontade. O apóstolo Paulo afirma em Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 1, o qual se entregou a si mesmo por nós, para nos tirar deste mundo mau. Ele se entregou por nós. Ele se entregou por mim. Ele se entregou por você.
partir daquele momento, os homens ímpios e cruéis lançaram mão dele, levaram ele perante o Sinédrio, perante Caifás, perante Pôncio Pilatos, o governador daquela época. Ele foi julgado e foi condenado. E a partir da sua condenação, começa então a sessão de torturas. É colocado uma enorme cruz sobre os seus ombros, e ele é obrigado a carregar aquela enorme cruz pelas ruas de Jerusalém. Um dos relatos que era a crucificação nos tempos do Império Romano mostra toda a agonia física e mental que Jesus passou com a cruz nos ombros nas ruas de Jerusalém. Uma das mais terríveis formas de punição na Roma antiga, a crucificação combinava vergonha, tortura, agonia e morte. Carregando aquela enorme cruz pelas ruas de Jerusalém, ele era maltratado, ele era chicoteado, ele era cuspido, ele sofria tudo aquilo que combinava com vergonha, com tortura, com agonia, para chegar à morte. Era a mais humilhante forma de execução. Despojado de suas vestes, o condenado era açoitado impiedosamente pelos carrascos, com uma tira, com um chicote, com tiras de couro, cujas pontas eram reforçadas com objeto perfuro cortante, como por exemplo pregos. Isso para aumentar mais o sofrimento. Quando o carrasco dava aquela chibatada e puxava o chicote, vinha pedaços de carne, de pele e de nervos na ponta do chicote. É assim que ele ia caminhando pelas ruas de Jerusalém, carregando aquela cruz pesada. E ele foi carregando aquela cruz até o lugar da execução, o lugar chamado Caveira, onde deitaram a cruz, colocaram ele deitado sobre a cruz, estenderam os seus braços sobre os braços da cruz e vieram com aqueles pregos, cravos grossos e compridos, colocaram assim no pulso dele e com uma marretinha foram batendo, pá, pá, pá. E o prego ia perfurando a sua pele, nervos, arrebentando ossos e cravando na madeira. Tendo pregado um dos braços, foram para o outro braço esticado sobre a cruz, da mesma forma, com aqueles pregos grossos, compridos, colocaram sobre o pulso e bateram com uma marreta, pá, pá, pá. E o prego ia cravando, furando sua pele, nervos, arrebentando ossos e cravando na cruz. Foram aos seus pés e da mesma forma cravaram seus pés na cruz. Tendo pregado ele na cruz, levantaram a cruz. E ele era zombado, escarnecido. Diziam: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Um dos ladrões que estava crucificado ao lado dele também zombava
zombou dele, dizendo: se tu és de fato o Filho de Deus, salva você, descendo da cruz, e salva nós também. Colocaram um pano nos seus olhos, bateram bastante nele, e depois diziam: se tu és de fato o Cristo, profetiza quem foi que te bateu. Ele estava humanizado, ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, naquele momento de agonia, ele teve sede. Ele teve sede. E ele não se conteve em bradar na cruz: tenho sede. E quando ouviram ele dizendo: tenho sede, para aumentar mais ainda a humilhação e o seu sofrimento, molharam a esponja de vinagre, colocaram na ponta de uma vara e chegaram com a vara e colocaram vinagre na sua boca. Tu tem sede? Está aí. Foi assim que ele chegou à cruz. E foi assim que ele morreu. E ele morreu por mim e por você. Será que a cruz não te atrai? Será que a cruz não te atrai? Será que a mensagem da cruz não comove você? Quantas vezes ouvimos a mensagem da cruz, nem sequer nos comovemos. Declama lava xandarai, declama rom, declama lava xandarai, declama lava xon, declama lava xandarai. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. E assim ele morreu. Assim ele morreu. Mas o que representa para nós a cruz de Cristo? O que representa para nós a morte de Jesus? Ouça. Qual foi a razão verdadeira da cruz? A razão verdadeira da sua morte foi a nossa redenção. Ele padeceu isso por mim e por você. Então a razão verdadeira da morte de Jesus Cristo foi a nossa redenção, a nossa salvação. E quais foram as circunstâncias históricas da sua morte? Um processo ilegal, porque ele morreu num processo ilegal. Ele não cometeu nenhum crime para sofrer a morte de cruz. Então as circunstâncias históricas da sua morte foi um processo ilegal. E quais foram as circunstâncias pessoais da sua morte? As circunstâncias pessoais da sua morte foi aflição, dores, torturas sem igual. Quais foram os efeitos permanentes da cruz, da sua morte? A justificação de todos os que nele creem. Sabe por que você está justificado? Porque você creu no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu creio, você creu, nós cremos. Por isso João 3,16, porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João, no capítulo 19, versículo 30, a palavra diz que minutos antes, ou segundos antes dele morrer, ele deu um brado, que eu o considero o maior brado de toda a época. Ele disse: está consumado. Segundos antes da sua morte, está consumado. Significa dizer que estão pagos. Diga comigo: estão pagos. Não diga mais forte: estão pagos. O que é que está pago? Está pago a dívida que nós contraímos diante de Deus, que nós não tínhamos condições de pagar, mas Ele pagou por mim, Ele pagou por você, Ele pagou por nós. Está pago o preço do nosso resgate. Está pago o preço da nossa salvação. Está pago o preço da nossa redenção. E Pedro pregou muito bem quando ele disse: fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, e o preço foi pago, e foi muito caro. Não foi preço de prata nem de ouro, mas foi pago com o precioso sangue de Jesus Cristo na cruz. Mas o brado que ele deu na cruz, dizendo está consumado, ainda tem mais significativo. Significa dizer que está aberto. Diga comigo: está aberto. Está aberto o caminho para o Pai. Por isso ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Está consumado, está aberto. O caminho para a casa do Pai está aberto. Eu e você podemos entrar na casa do Pai andando pelo caminho. Está aberto o acesso ao lar celestial. Por isso ele disse no versículo 1 de 14 de João: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, aleluia! Está aberto o acesso ao lar celestial. Não existe mais qualquer impedimento. Não existe mais qualquer impedimento. Não existe mais qualquer impedimento. Basta você querer. Basta você querer. Se você quiser o céu, se você quiser a salvação, não existe nenhum impedimento, porque o preço Jesus pagou na cruz. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Mas o brado está consumado.
anulado ainda tem mais significativo. Significa dizer que está anulado. Diga comigo, está anulado. Não diga mais forte, está o quê? Anulado. O que é que está anulado? A nossa condenação está anulada. Por isso a palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo a vontade de Deus. Aleluia, glória. A condenação é esta. Ele mesmo disse: a condenação é esta, é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Com tudo isso, há pessoas que continuam amando mais ao pecado do que a Cristo. Está anulado. A sentença que havia contra nós está anulada. Sabe? Quando nossos primeiros pais pecaram, o diabo satisfeito, contente, porque Deus teve de expulsar o homem do jardim. O diabo então pegou uma cédula e escreveu, dizendo: agora há condenação, agora há sofrimento, agora há morte, agora há condenação. Pegou esta cédula e cravou no Éden. A sentença do homem está lá. Agora há morte, agora há condenação, agora há sofrimento eterno. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, ele anulou esta sentença. A Bíblia diz que ele foi lá no Éden. Ele arrancou esta cédula que era contra nós, apagou o que o diabo escreveu, e escreveu: agora há salvação, agora há resgate, agora há redenção, e cravou com ele na cruz. Ei, você pode levantar a mão e dar um brado de glória.
cravou com ele na cruz, dizendo: agora há salvação. Mas o brado que ele deu na cruz, dizendo: está consumado, ainda tem outro significado. Significa dizer que está vencido. Diga comigo: está vencido. Não diga mais forte: está o quê? Está o quê? Vencido. O arqui-inimigo de Deus está agora vencido. O diabo que podia imaginar que a morte dele na cruz fosse uma vitória, agora sente-se derrotado. O arqui-inimigo de Deus está vencido. O nosso infatigável acusador está agora vencido. Agora somos vencedores. Essa juventude é vencedora. Senhoras e senhores, somos vencedores. Obreiros e pastores, somos vencedores. Aliás, nós somos mais do que vencedores, porque o apóstolo Paulo descreveu dizendo que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você pode glorificar a Deus, os vencedores? Aleluia! E aí vem o apóstolo Paulo dizendo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Para esta juventude é o poder de Deus. Para esta igreja é o poder. Palavra da cruz para representar o Evangelho como obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. E quando ele usa a palavra cruz, ele não está falando da imagem da cruz encontrada dentro de alguns templos. Essa mensagem não tem compromisso com a idolatria. Não há lugar para misticismo no seio da igreja de Deus. A cruz de Cristo nos torna vitoriosos. Cruz é sinônimo de responsabilidade, é sinônimo de compromisso, é sinônimo de renúncia. Cruz é sinônimo de domínio próprio. Na cruz morremos para o mundo e a vida em Cristo fluirá durante o nosso viver. Na cruz perdoamos, na cruz amamos sacrificialmente. Na cruz, o paraíso de Deus é aberto, até mesmo para criminosos arrependidos. Na cruz, consumamos a obra para Deus. Na cruz, damos grandes pratos de vitória. Na cruz, aceitamos sem questionamento as zombarias, os escárnios e as perseguições. Na cruz enfrentamos e vencemos os touros de Bazã e os cães dos Salmos 22, versículo 12.
Por isso o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 9, versículo 23: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz pelas ruas de Jerusalém, fizeram tudo para ele desanimar, porque se ele desanima, onde estaríamos nós? Mas ele não desanimou, sabe por quê? Porque ele estava determinado a ir até o fim. E nós também precisamos estar determinados a ir até o fim. Às vezes a cruz se torna pesada para nós, como se tornou pesada para Jesus também. Mas ele disse: carregue a sua cruz. Ele não nos garantiu vida boa sem tribulações nesta terra. Ele nunca nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Ele sabe de nossas lutas. Ele sabe de nossas lutas. Ele conhece os nossos sofrimentos e Ele compreende as nossas limitações. Ele sabe do que a igreja tem passado nesta terra e ainda há de passar, mas Ele não abre mão em dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O diabo vai fazer, tem feito e vai fazer de tudo, juventude, para vocês desanimar, para não continuar carregando essa cruz até o fim. Mas a Bíblia diz em Daniel, último capítulo e último versículo: tu porém vai até o fim, porque repousará e estará na tua sorte no fim dos dias. Você pode glorificar o Senhor? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Tem momentos da nossa vida, Pastor Valmir, que a cruz se torna mais pesada. E como se torna pesada? Senhores pastores, vocês sabem disso. Quem aqui vai dizer que nunca teve vontade de, em algum momento da sua vida, abandonar o ministério? Eu tenho alguns 40 e poucos anos de ministério, mas nessa minha trajetória, a cruz é sempre pesada, mas teve momentos que ela se tornou muito, mas muito pesada. Mas eu não posso me dar o luxo, porque nem é luxo, de abandonar a cruz, mesmo quando ela se torna muito, mas muito pesada. Eu preciso estar determinado a levá-la até o fim. Assim como Jesus levou a sua cruz até o lugar chamado Gólgota, onde ele foi crucificado, e ele não abandonou lá. Não reclame. Deixa eu falar outra coisa para vocês. A cruz, ela se torna mais pesada para aquele que a arrasta do que para aquele que a carrega. Infelizmente tem muitos crentes que não estão carregando a cruz, estão arrastando a cruz. Qual é a diferença, pastor, de carregar a cruz
e arrastar a cruz. Quando nós falamos, murmuramos, reclamamos e dizemos: não dá, Deus não é comigo, Deus não me ouve. Eu oro, Deus não me ouve. Eu jejuo, Deus não me ouve. Eu sou dizimista e a luta financeira está travada. Não está valendo a pena. Você está arrastando a cruz e ela vai se tornar mais pesada do que se você colocá-la nas costas, como Jesus disse. Aquele que está carregando a cruz nas costas, como Jesus disse, a luta está travada. Às vezes está desempregado, as lutas são as mesmas, mas ele está sempre dizendo: Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo. Mesmo na luta e no sofrimento, vale a pena. Mesmo na dor, vale a pena. Mesmo na tristeza, vale a pena. Aleluia. Você pode dar mais um glória. Tem hora que o diabo quer colocar na nossa mente que não está valendo a pena. Mas quando o diabo surgir na sua mente que não está valendo a pena, repreende-o. Mesmo diante de lutas, de tribulações, de perseguições, de sofrimento, diga sempre: vale a pena. Vale a pena. Deus conhece as lutas da juventude. Eu também passei pelas mesmas lutas na minha época de jovem como vocês, porque eu me converti aos 13 anos de idade. Toda a minha juventude foi na igreja. Teve momentos difíceis, mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Está valendo a pena. Muitas pessoas hoje enxergam a cruz de Cristo apenas com curiosidade, como um espectador. Muitos sentam no banco da igreja, ouvem a mensagem da cruz, assistem o culto e volta com o mesmo vazio espiritual para a sua casa. Isso porque são apenas espectadores. Acham que a cruz não lhe pertence. Até porque a cruz requer compromisso, responsabilidade e comprometimento. Há pessoas que não querem nem mesmo que seus nomes constem no rol de membro da igreja. Quanto mais tomar a sua cruz sobre os ombros e seguir a Jesus. A cruz de Cristo, para os fins espirituais que Deus tem revelado, não pode ser apenas objeto de curiosidade. Jesus falou: tome a sua cruz e siga-me. Aceitar carregar a cruz é aceitar ser crucificado. Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 6: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
Em Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 20, Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu estou encerrando. Você já aceitou tomar a cruz e seguir a Cristo? Então você já aceitou ser crucificado. Aceitar ser crucificado é entregar-se a Jesus Cristo sem reservas, é negar-se a si mesmo, é comprometer-se com Deus, com a igreja e com o reino dele nesta terra. É não ter mais a nossa vida por preciosa, é reconhecer o senhorio de Cristo e é dizer: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Aceitar ser crucificado é dizer não ao pecado, é dizer não ao mundo, é dizer não à carne, é dizer não ao diabo. Que Deus me abençoe. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia, aleluia. Sinta o poder do Espírito de Deus. Sim. Curve a cabeça. Pode até ficar sentado. Curve a cabeça. Se o Espírito Santo pensa em tudo aquilo que o Espírito Santo está te lembrando que Jesus passou por você, pensa na agonia dele no Getsemane, no sentimento de profunda tristeza que ele teve no Getsemane, no sentimento de solidão que ele teve no Getsemane, no sentimento de profunda agonia e dor que ele teve no Getsemane, no sentimento de solidão que ele teve no Getsemane, no sentimento de profunda agonia, no sentimento de entrega. Será que a cruz não te atrai? Será que a mensagem da cruz não te comove? Será que você, que eu, que nós não estamos nem aí pelo que ele sofreu e padeceu por nós? Será que nós não podemos chorar um pouquinho por ele, que chorou por nós e se entregou por nós? Será que você não pode reconhecer o sacrifício dele por você na cruz? Será que isso não te comove? Será que o ponto de Deus ter amado você de tal maneira de entregar o seu próprio filho para morrer não te comove?
mas para nós é o poder. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Eu não mereço. Eu não mereço o que o Senhor fez por mim. Nenhum de nós merecemos, Pai, o que o Senhor fez. Nós não temos palavras para expressar o nosso sentimento de gratidão, mas com as nossas frágeis e fracas palavras, eu quero dizer, Pai, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Eu quero, antes de encerrar a minha parte, fazer o apelo para pessoas católicas, crentes, desviados, afastados da comunhão e que sentiram-se atraídos pela mensagem da cruz. Primeiro eu vou pedir para todas as pessoas, se é que tem alguém aqui em nosso meio, católicos, que não são evangélicos, mas que desejam servir a Deus melhor, que desejam confessar Jesus como seu Salvador. Tem alguém? Se tiver, levante a mão, que eu vou orar com você e por você. Tem algum irmão católico, alguma irmã católica que deseja ser melhor? Você vai dizer: Deus, eu quero ser melhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero servir ao Senhor. Tem alguém? Se tiver, levanta a mão, só levantar a mão, que aí eu vou te orientar. Tem alguém? Agora veja bem, irmãos crentes desviados, fracos na fé, que perdeu a comunhão com Deus, com a igreja, e querem restabelecer a sua comunhão com Deus. Hoje você quer dizer: Senhor, eu quero regressar, eu quero retornar ao caminho do Senhor. Tem alguém? Levanta a mão. Não é para mim, é para Jesus. Se tiver, levante a mão. Tem alguém? Você, jovem. Já tem uma moça diante do altar. Aqui tem outras pessoas que, se você der ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo, você vai levantar e vai vir aqui à frente. O Senhor está te chamando e Ele vai mudar a sua vida hoje. Ele vai mudar a sua vida hoje. Você que quer Jesus, você que quer ter força para servir a Jesus, porque às vezes você quer,
mas você não encontra forças suficientes para servir a Deus como é necessário. E hoje você está dizendo: Jesus, eu quero ter força. Levanta, venha aqui na frente, faça a sua parte. Levanta e venha aqui na frente, que Jesus vai te fortalecer. Alguém aqui tem algum vício e não serve a Deus porque você não tem força de abandonar o vício, de abandonar o pecado. Basta você tomar uma decisão. Quem vai te libertar é Jesus. Você quer? Levanta a mão e vem aqui na frente. Se você quer. Se você quer. Então nós vamos orar por essa jovem, porque já está havendo festa no céu. Jesus disse que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então o céu já está em festa. Eu já me sinto realizado por esta ovelhinha de Jesus. Levanta a mão para Jesus, moça. Feche os olhos. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu te recebo como meu Salvador. Eu ouvi a palavra do Senhor, fui atraída pela mensagem da cruz e te agradeço por este momento tão importante. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, sela com o seu sangue, porque a partir de agora vou servir ao Senhor como um membro fiel da igreja do Senhor. Vamos orar por ela. A igreja estende as mãos. Vamos orar por ela. Nosso Deus e Pai, te entregamos esta moça que se converteu agora, que voltou reconciliando, restabelecendo, meu Deus, a sua comunhão com o Senhor. Cuida dela, perdoa, justifica, renova, regenera, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, moça. As meninas vão te recepcionar em nome de Jesus. Pode dar glória a Deus, igreja. Não, agora eu quero ouvir mais uma forte salva de palmas misturada com glória a Deus. Dá glória. Mais forte, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Vocês estão felizes? Já vamos encerrar. Eu estou encerrando a minha parte. Calma, só um minutinho. Eu estou na palavra que